E aí? Pessoal, quem acompanhou o último vídeo que eu fiz, ou um dos últimos que eu fiz, não lembro. Eu fiz um vídeo falando sobre kit de transmissão, né? Aí nesse vídeo eu falei sobre a importância de manter a corrente bem ajustada, falei sobre a lubrificação, falei sobre limpeza, falei sobre o jeito como a gente anda na moto, falei sobre vida útil de corrente. E ficou faltando eu falar sobre corrente comum e corrente com retentor, qual a diferença entre as duas, né? Ficou faltando eu fazer um vídeo sobre isso. Eu falei que eu ia fazer um vídeo específico só para isso. Então assim, a corrente comum e a corrente com retentor, ela é praticamente a mesma coisa, né? O estilo da corrente é o mesmo. A única diferença é que esses retentores que o pessoal fala nada mais é do que uns anéisinhos de vedação, umas roelinhas de vedação, que é colocado entre os elos da corrente para diminuir o atrito. Então vamos pensar o seguinte: a corrente, ela é feita de vários elos, né, que são os dentes da corrente, como que a gente fala, né, popularmente. E esses elos, eles são presos por uma chapinha de ferro e um rebite. Os retentores são as roelinhas de vedação que vão entre os elos da corrente e essa chapinha de ferro, para justamente diminuir o atrito entre as partes da corrente. Então esses retentores, eles têm três funções básicas. A primeira é diminuir o atrito entre os componentes da corrente, né? A segunda é não deixar entrar sujeira e água na parte interna da corrente. Então eles fazem tipo uma barreira física, eles não deixam entrar sujeira, areia, água da chuva, coisa assim. E a terceira função é manter a lubrificação da corrente, a lubrificação interna da corrente. Como não entra sujeira, como não entra areia, ele preserva mais a lubrificação da corrente. Então, quais são os pontos positivos da corrente com retentor? O primeiro ponto positivo é a durabilidade. Ela dura mais, comprovadamente mais, porque como ela tem menos atrito entre os componentes da corrente, o desgaste ele é bem menor, ela dura mais. Outro ponto positivo é que não precisa ficar toda hora ajustando a corrente. Como ela tem menos atrito, ela desgasta menos. Então se ela desgasta menos, tu não tem que ficar toda hora ajustando, né? Então às vezes tu consegue rodar bem mais sem precisar ficar reapertando, alguma coisa assim. Outro ponto positivo, ela mantém mais lubrificação, né? Então tu não precisa ficar a cada tantos quilômetros prestar atenção com a lubrificação, ficar sempre lubrificando a corrente e tal. Não precisa, ela mantém, ela preserva mais a lubrificação do que a corrente comum. E uma outra vantagem é o silêncio. Ela é mais silenciosa, porque o que acontece? Como tem menor desgaste, consequentemente a folga entre as peças é menor, então ela faz menos ruído. E por ela ser um pouco mais grossa, ela é mais grossa, ela é mais reforçada, na moto ela se mantém mais alinhada. Então ela diminui o atrito, a pressão em cima da coroa, né? Porque esse alinhamento diminui tanto o ruído, né? E também diminui a pressão que ela causa em cima da coroa e do pinhão, porque ela não balança tanto. Então esses são os pontos positivos. O único ponto negativo talvez que ela tenha é o preço, tá? Ela é bem mais cara. Então vamos pensar o seguinte: se numa moto comum um kit de corrente normal custa 100, 150, a com retentor tu pode jogar lá uns 250, 300 pila. Ela é mais cara, só que ela dura mais. A XRE, por exemplo, ela tem corrente com retentor já de fábrica. E assim, a qualidade é comprovada. O ponto positivo, né? Não precisa ficar toda hora ajustando a corrente e não precisa ficar toda hora lubrificando. Por exemplo, eu tô com a minha XRE, tá com 12 mil quilômetros agora. Do tempo que eu tenho ela, se eu ajustei a corrente umas 3, 4 vezes, foi muito. Já faz uns 3 meses já que eu não sei o que é ajustar a corrente, porque não precisa, ela roda bem mais.
né? E então, como eu não uso a moto na chuva, não uso ela na areia, só estrada boa assim, nossa, ela dura muito mais, e muito mais mesmo. Aí tem algumas pessoas que têm dúvida, né? Tá, qualquer moto pode colocar? Sim, não tem problema quanto a isso. Eu acho mais recomendado para quem usa moto pro dia a dia, né? Pessoal que está sempre na estrada e que precisa pegar chuva, sol, que tem que estar constantemente ali na estrada, eu acho que a corrente com retentor ela é melhor porque ela dura mais, né? Tu não precisa ficar toda semana aí verificando folga de corrente, não tem que ficar toda semana ali ajustando, e ela preserva mais a lubrificação. Então acho que para quem usa pro dia a dia é melhor, né? Mas também não quer dizer que as outras pessoas não podem usar. Né? É um tipo de corrente muito bom. E quanto à limpeza, é aquilo que eu expliquei no último vídeo, né? Limpeza, lubrificação. Na limpeza não se usa gasolina, thinner ou detergente, qualquer tipo de produto, né? O mais recomendado é tu usar óleo diesel, que preserva a lubrificação, é melhor. E evitar lavar com água quente, né? Água quente, lavadora de alta pressão fragiliza muito a corrente, não é bom. As mesmas dicas que eu dei no último vídeo, mas ela é comprovadamente melhor. Eu tenho na Bros corrente com retentor também. E assim, os dois kits comuns que eu usei durou faixa de 12, 13 mil quilômetros na Bros. E agora eu tenho um kit com retentor, tá durando, já faz uns 17, 18 mil quilômetros, né? Tá praticamente na metade da vida útil. Então vai passar de 20 mil quilômetros tranquilamente. Entende? Então corrente com retentor ela é melhor, ela dura mais e vale mais a pena ter. Fechou? Então pessoal, esse é o vídeo por hoje. Só respondendo as dúvidas ali. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, depois eu volto e fazendo outro vídeo para vocês.